Bom dia. Bom dia. Tá me vendo aí, Matilde? Não, Isso tá errado, filho. Tá me vendo, Matilde, ou não? não, Tá? não. A câmera Não? está fechada. Pois é. Pior que não tá. Tô entrando aqui pelo celular agora, porque senão não vai dar ruim. Agora vai. E aí, moço, como é que Sair. tá hoje? Então, Então, Matheus, Matilde, um pouco melhor, mas muito parecido com ontem. Um pouco melhor, mas parecido com ontem. Agora mudou muita coisa, né? Você tá bem? Eu Olha tô o leão. bem. O leão tem atrás aí. O Não leão do entendi. Cláudio tem atrás aí. Não entendi. O leão do Cláudio tá aí atrás. Ah, tá aqui atrás. Eu fui esses 3 dias lá para Valinhos ah, para fazer sessão de hidroolo. Já ouviu falar? eu não. O que é isso? É a limpeza do intestino. Eita! E limpa? Porra! Só Mas que... chama o Roto-Rooter? Hã? Chama o Roto-Rooter, não, né? É quase isso, mas é com facilidade. É, É, mas é igual colonoscopia? mas você está ornado, né? Mas não faz de uma vez só, não. Ela é progressiva. Tem que fazer umas 10 sessões ou mais. Já fiz 3. Quê? Limpeza do colo Hidro-olo. do pulmão. É, usa o Roto-Rooter. Tirar lá o... Limpeza do intestino. Daí eu até Miser- aproveitei para perguntar para ela, né? Eu falei, engraçado, vocês falam e a gente fica com as fezes grudadas no estômago, né? A parede E do intestino. isso, na parede, mas e naquele dia eu tenho aquele mal-estar, o que sai primeiro eu acabei de comer. Eu não entendi, não entendo esse negócio. Aí ela explicou, é simples, né? O intestino tem uma bitola de 2,5. Aí vai grudando e no meio fica um vão livre. Então, A da aquele passagem. do dia e vai passando. E está parado, está lá. Entendi. E ontem, e foi o terceiro dia, ela falou, e são essas sementinhas aqui? Ela falou, a melancia eu mordi ontem. Ela falou, não, não é da melancia. Aí eu olhei e falei, é da chia. Ela falou, quando você comeu essa chia? Eu falei, já tem 10 ou 20 dias. Eu falei, então, tá parado aqui, pelo menos esse aqui a gente pode identificar, uns 20 dias. Caraca. Que exame que é esse? Hã? Que exame que é esse? Eu tenho até Não, medo não de é fazer. exame, não é exame. É uma limpeza do óleo do intestino. Então, mas onde faz isso? Em vários lugares. Hoje já tem bastante lugar. Eu conheço 2 pessoas, né? Eu conheço uma profissional já tem 6 anos. Eu fiz com ela há 6 anos atrás uma sessão. E agora eu fiz com essa amiga lá em Valinhos. Eu fui na terça, segunda, fiz uma segunda, uma terça e uma ontem. 3 dias Ah, seguidos. pô, mas a pessoa tem que ter um estômago daquele, hein? Não, não precisa. Você não vai tomar Como? nada, é uma lavagem, vai A lavar com pessoa água. que tá fazendo, a pessoa que faz em você. Se acostuma. Não, mas não tem cheiro. Putz, Não tem cheiro. Porque o sistema é todo vedado. misericórdia. Ela só vê a sujeira passando. Mas deve dar um alívio bom, hein? Ah, é um bem-estar sensacional. Você sabe que o segundo cérebro nosso está no estômago, né? É. Intestino. Isso, é no Intestino. intestino. E se você não cuida, imagina como é que está a sua vida.
É verdade. Vai ficando ruim. E Vai eu ficando ruim. estou também encantada aí. Eu O Cleni praticamente. tá aí. Hã? O Cleni tá aí também. Tá. Cleni. Ele está meio escondidinho ainda, só sabemos ele está aí. É, Eu estou aqui nos afazeres domésticos. Eu vou fala, já já. Cleni. E Bom dia. aí é muito Mas acompanhando aí o tranquilo. ensinamento de vocês. Hã? Estou aqui nos afazeres, mas acompanhando aí ó, os transbordos de vocês. Não, estou falando para eles que pela segunda vez eu me aventurei a fazer a limpeza do intestino. E Resolveu agora comecei transbordar, uma né? série. Matilde resolveu transbordar agora. Eu Cara, perguntei isso daí. Não, vocês não acreditam, mas eu tive no meu curso de soldado, lá em 1987, teve um médico que falou disso daí, sobre isso daí. O que acontece, que o Martinho estava falando ali, que vai grudando na parede. O que acontece? Você tem vontade de ir no banheiro e não vai. É verdade. Aí aí que vai fixando nas paredes. Então, o remédio é o quê? Deu vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. É simples assim. Cara, eu acho que eu não tenho esse problema, não, velho. Não, eu Marcelo também. Baiano. mas aí que tá. Mesmo falando, ó, viu, Marcelo? Você fala, não, eu É. não tenho problema, eu vou 2, 3 vezes no banheiro. A doutora Simone, ela ia todo dia, era magrinha, o pessoal tinha até raiva dela, falava, tinha até raiva de você. Você come é magra. É, ia direto. Mas ela teve um problema e foi melhorado com a limpeza do intestino. Parece que não, mas sempre vai ter algo grudado, mesmo que você tenha uma boa evacuação diária. Mas é porque o Marcelo, ele vai antes de ter vontade, ele senta lá e fica esperando, entendeu? É o seguinte, cara. Quem tá acostumado a ficar na rua, igual eu ficava, tem que dar um jeito em casa, né? E na rua não é difícil. E aí acostumei com esse negócio. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela tem muita dificuldade, eu sei disso há 20 anos. E aí eu até comentei com ela de algumas coisas e ela nem tomar uma água boa, né? Vocês Estão tomando perceberam água boa agora. a Eu estou tomando diferença uma água de... espetacular. Hã? Eu estou tomando uma água espetacular. Como muda, né? Você mudar o pH de uma água e você bebe. Exatamente. Isso já é um começo. Aquilo que você come também vai contribuir. E mesmo falando assim, eu como coisas boas, eu estou fazendo uma boa alimentação, é preciso fazer limpeza do intestino. Fala aí, Cláudio. Bom dia, generais. Bom Bom dia. dia. Então, estou entrando aqui agora, só peguei o fio da meada. Vocês estão falando sobre prisão de ventre. Limpeza do intestino. Matilde. Limpeza do intestino, tá certo. A gente está falando Então, sobre o transbordo da Matilde. Não, entendi. não, vamos Bom, esperando o povo chegar para o Marcelo começar. o que eu posso sugerir? Primeira coisa, para você facilitar a digestão lá do seu intestino, né, o processo da desbiose lá, você tem que ingerir água. Tem gente que não bebe água, as fezes vão ficar duras, vai ser difícil de sair. Então, você tem que aumentar a sua ingesta de água. Segundo, melhora a qualidade da água, passa a beber água alcalina. E, para ajudar, principalmente, tome uma fórmula de lactobacilos, além de ingerir bastante fibra. As fibras podem vir dos vegetais ou pode vir de outras coisas também, de outras origens. Se vocês quiserem, eu vou mandar aí no privado de vocês a receita que eu uso de lactobacilos há muito tempo. O seu intestino fica regulado e você vai ficar com os horários certinho de evacuar. Além do mais, a sua digestão vai ser muito mais rápida, porque o seu intestino tem um monte de bactérias, boas e ruins. Você tem que aumentar as bactérias boas, para que elas possam prevalecer no intestino e ocorra o processo naturalmente. Então, se vocês quiserem, depois eu mando aí para vocês a receita que vocês podem mandar manipular. É uma coisa barata e vale a pena você tomar.
Pode mandar, eu quero sim. Eu fui fazer uma caseira com chia, que eu aprendi na internet, mas ela é muito difícil de acertar. Na maioria das vezes, azeda. Aí eu desisti, porque eu fiquei, gasta muita chia. Sim, uma coisa assim de fibra para você poder comer, para facilitar, você pode comer a chia. A chia é um negócio difícil de comer porque ela vira uma gosma. Não, não, Ah, você colocar é no, me- no, no iogurte, eu compro iogurte, coloco chia, ela incha lá dentro, fica uma delícia. Eu acho uma delícia Não, não, aquilo. tudo bem, mas, por exemplo, porque muita gente recomenda pegar a chia, colocar de molho na água para depois comer. E aí, Não, quando ela fica de molho, ela fica parecendo uma gelatina. Então, o que não, que mas você aí você pode pode. fazer? Desse jeito aí é fácil, porque você põe ali no iogurte e já come imediatamente. Ela não vai dar tempo dela se decompor e virar Não, gelatina. não, não. Eu coloco no iogurte e deixo ela inchar dentro do iogurte. O iogurte fica com ela lá. Entendi, Tem que entendi, esperar, senão não faz efeito. É a gosminha que faz efeito. entendi. Então, você pode fazer também é o seguinte, é linhaça dourada. Você pode comer banana amassada com linhaça dourada, ou você pode pôr a linhaça dourada na coalhada, você pode pôr no iogurte, você pode pôr. Mas no caso é, da linhaça, Cláudio, tem que ser triturada, não pode ser ela tri- inteira, senão ela inteira não faz Triturado. efeito. E sim, você não pode, triturada. você não Farinha de pode linhaça, comprar. né? Então, o que que acontece com a linhaça? Você não pode comprar ela já a farinha, porque ela só dura 15 dias. Com 15 dias ela oxida. Quando você compra ela já triturada, você sabe há quantos dias que ela está ali triturada? Você não sabe. Não. Para você lembrar, Sandra, ó, O Marcelo. quê? O quê? O que é isso? Ai, que horror! Ah, o O nome? churume da Matilde. É de noni, é? Não, não. É, outro, é um monte de coisa, grossa. Matilde toma churume. É o Monavi? Não, vem, ó. Tem um monte de coisa aí, cara. Tem coisa do Arco da Velha aí. Churume. Tem É o 80 produtos. vulgo churume. Esse- A Matilde arrumou um raizeiro aí, rapaz. Você fez uma garrafola pra ela? Fermentação. Ó, boa. Fermentado. Tem gosto de quê, Matilde? De Diz, tudo, não queira saber. de tudo. Tem cheiro? É muito doce e no final fica um gosto de vinagre. É fermentado, né? Entendi, entendi. Ó, isso aí é bom. Você precisa de comida fermentada, faz bem pro intestino. Misericórdia. Então, vamos começar? Bora, agora é Tem contigo. 5 aí, ó. Bom Chega dia, de Gisele. Tudo bem? Gisele? Gisele, não é que tá aí em Portugal? Ah, tá aí? Não vi, não. Tá, eu vi que tá Gisele, tá o Clenir, Cláudio, Matilde e nós. É Cadê sua isso? aliança? Essa aqui? Ah, primeira coisa que ela pergunta comigo, cadê minha aliança? É sempre assim, cara. Mas tá bom. É brabo, mas tá bom. A gente dorme sem. Essa aliança, ela é muito larga e ela incomoda demais. Aí a gente dorme sem. Aí outro dia ele esqueceu, foi para a igreja sem. Esqueci, não. Ela pegou as coisas pra mim e não pegou a aliança. Aí eu não me deixou nem entrar no quarto. Aí chega na igreja e tô sem aliança. É, pegou relógio, carteira, Não chave tem do carro, vergonha me de deu. contar isso, não. Não, foi verdade. Ah, vamos lá. Então, gente, eu coloquei um tema lá, transbordar é preciso, e tudo que eu busco, não importa onde seja, é, às vezes a palestra empresarial, às vezes é na escola, às vezes é na igreja, né? Na igreja, mais naturalmente, você vai usar a Bíblia como texto de base para você começar a falar. E aqui, eu penso que aqui no Transbordo, eu não vou fazer diferente do que eu faço em todos os lugares. Eu vou na empresa da palestra e eu uso a Bíblia como fonte. E há um consenso sobre isso, e que vocês não precisam nem explicar, vocês todos creem na Bíblia, né? Então, ótimo por isso. Mas eu uso um texto, quero usar um texto hoje, está em João, capítulo 4, e o versículo vai versículo 9 até o 21, mais ou menos. Falando da mulher de Samaria, uma passagem que Jesus passa por Samaria, né? Ele estava indo para Galiléia, sair da Judéia, indo para Galiléia, e há alguns caminhos para chegar na Galiléia. Só que quase todos os caminhos contornam o território samaritano. Ele faz um contorno, porque o judeu, ele e o samaritano são primos, né? Judeus e samaritanos são primos, mas que
toleram, se odeiam, né? Naquela época, então, se odiavam, né? E os discípulos traçando rotas para ir por fora, e ele falou, não, é preciso passar por Samaria. Havia uma mulher lá em Samaria, que é uma mulher samaritana, e de lá, né? E ela buscava água no poço sempre fora do horário. Normalmente se buscava água no poço na parte da manhã, no início da manhã, por causa do sol. Lá é o sol muito forte, muito quente, e sempre ela ia ao meio-dia. E por quê? Porque ela era rejeitada pela sociedade. Ela já tinha tido, Dois. na verdade, cinco maridos. E cinco companheiros, vamos dizer assim, dois maridos e cinco companheiros. Né? Ela se entediava do casamento, se entediava daquilo que estava acontecendo e ela partia para frente. Havia um motivo, né? Porque Jesus sabia do motivo do que acontecia com ela nos casamentos, né? Na verdade, uma Ela frustração era interna, maltratada. uma frustração interna da primeira relação que ela teve, que foi trazendo outras consequências nas relações futuras, porque aí depois que faz. É um amigo meu que fala assim sempre, olha, evita ao máximo de trair, que quando você trai a primeira vez, vai trair a segunda, a terceira, e teve até uma peça teatral que chamava Trair, Coçar é só começar, né? Coçar é isso, você coça até sem vontade, daqui a pouco a vontade chega e você acaba coçando, 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 não sabe nem por que começou a coçar. Uma coisa puxa a outra, um abismo puxa outro abismo, a Bíblia diz isso. E o caso dela é esse, né? Depois da primeira rompimento, ela não tinha mais freios para romper. Rompia por qualquer coisa e deixava cair na monotonia e se desinteressava do relacionamento. Mas a imposição da sociedade Era um bloqueio dela, né? No caso, era um bloqueio que causou era um aquele bloqueio. relacionamento, né? Houve um trauma no primeiro casamento e aí criou um bloqueio, né? Houve um trauma e aí criou um bloqueio. E aí, a partir daí, ela já não tinha mais pudores em romper com o relacionamento. Esse que é a grande verdade que houve aqui. A cidade chamava Sicar, né? A cidade que ela morava, que era onde teve o primeiro poço de Jacó, né? Jacó cavou o primeiro poço ali, naquela região de Canaã. E, e é interessante falar sobre isso, que aquela região era uma região muito desértica e que não, antes de Abraão, antes de Jacó, na verdade, antes de Jacó não tinha valor nenhum, valor financeiro nenhum, porque só ficava verde quando chovia. Não se mantinha, as culturas de plantações não se mantinham. E quando Jacó chega ali, lembrando que ali é a terra da promessa, né? A promessa de Deus para Abraão, Jacó chega ali e fala assim, não, eu vou cavar um poço aqui, porque aqui é o território onde o nosso Deus deu ao nosso avô. E todo mundo que morava na região ria dele, né? Porque como pode? Os caras vão cavar um poço aí, o rio subterrâneo aqui contorna a montanha, não passa por baixo, então não tem água no subsolo. Já tinham cavado muitos poços, não tinham conseguido nada, mas quando Deus te manda para o lugar, ele provê. E ali, quando ele cavou o poço, Jacó cavou o poço raso, já começou a dar água. Só que esse poço tinha que ser cavado mais e mais e mais, sempre tendo que renovar, e o poço se tornou fundo. E para tirar a água do poço, precisava de corda, de vasilha, né? A corda ficava ali, mas precisava de vasilha para tirar a água. Não era simplesmente tinha uma bica, chegava lá e bebia, não era assim. E Jesus, sabendo ele sabia de tudo, ele sabe de tudo, ele vai até Samaria, até Sicar, por causa dessa mulher, da mulher samaritana. E ele vai até ali, encontra com ela no poço, e ela, aí um diálogo ali, né? Deixa eu acho o diálogo para ler aqui. Tá aqui. Veio uma mulher de Samaria, tira a água, e disse-lhe Jesus. Está no capítulo 7, está no versículo 7 do capítulo 4 de João. Né? Dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ele fez com que os discípulos saíssem para comprar comida. Espera aí.
um alarme louco aqui. E aí, os discípulos foram até a cidade comprar comida e Jesus fica no poço, né? Ele, continuando o texto aqui, né? Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias a ele que te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água da vida que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fartará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha que sede e tenha que vir aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tendo marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós disseis que é Jerusalém. Vós, os judeus, né? Que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem, e é essa a hora, esse momento, que nem em Jerusalém, nem em qualquer monte, nesse monte, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Até aqui. Jesus mostra para a mulher que ele era o Cristo, ele era o Messias, ele se revela a ela. A passagem aqui, eu sou, é algo importante demais. Deus falou para Abraão que eu sou. Quando ele perguntou quem eu digo que é, que me enviou, Moisés, por exemplo, diga que o eu sou. Né? O eu sou é o nome de Deus. Quando Jesus revela o nome de Deus ali, ele manifesta todo o poder, toda a magnitude de Deus na terra. Todo. E ali, naquele momento, quando ele manifesta tudo isso, eu creio que há um impacto na região, no lugar. Além da pessoa que ouvia, que era a samaritana, a mulher samaritana, também houve impacto na região. E ele fica naquela região por uns dias. Ele permanece com os discípulos naquela região por uns dias, quebrando os paradigmas, porque todos os discípulos eram judeus. E ele vai pregar logo para os samaritanos. Ali acontece tem a parábola do bom samaritano, que resgata um judeu assaltado na estrada. Há outras passagens que acontecem naquela região, mas eu quero ressaltar o seguinte: essa mulher, ela saiu pela cidade anunciando a todos que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, E eles vieram encontrar com Jesus. Todos eles vieram estar com Jesus. É interessante que ali acontece um transbordo gigante da parte daquela mulher. Aquela mulher começa a transbordar e influenciar a vida de outros. Jesus permanece naquela cidade por volta de 5 dias, mais ou menos. Mesmo sendo quem ela é, né? Ela nem se preocupou com o que as pessoas falavam dela, que julgavam ela. A partir do momento que ela descobriu quem era Jesus, ela não se importou com isso e ela saiu anunciando, esse é o Cristo, esse é o Cristo, esse é o Cristo. Ela não se importou com ela mesmo,
ela não se importou com o que pensariam dela, ela não se importou com o que iam falar dela. E o que eu quero trazer hoje é exatamente isso. Muitos de nós já fomos julgados por muitas pessoas, parentes, amigos, colegas de trabalho, por muitas pessoas. Já fomos apontados por eles como pessoas que faziam coisas que às vezes não era desabono, desaprovado pela maioria, pela sociedade. Às vezes é um grande envolvimento com álcool, às vezes é uma grande dificuldade de relacionamento com as pessoas, um temperamento muito aquecido. Às vezes outras coisas aconteceram, não importa, não importa. Eu quero te lembrar dessa mulher samaritana, que independente do que ela era ou que tinha vivido até ali, no momento que ela entende que Jesus é o Cristo, ela não se cala mais, ela não se importa mais com a imagem dela, ela simplesmente começa a transbordar, porque ela estava cheia. Estava cheia. E às vezes nós ficamos pensando assim, eu preciso transbordar, e não transbordo. Com medo de crítica, com medo do que vão pensar, com medo do que vão falar de mim, com medo do que vai acontecer após isso. Eu quero te dizer hoje que você não deve ter medo de nada, nem de coisa alguma. Quando você transborda a verdade, você é um portador de boas notícias. E o portador de boas notícias sempre ele é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, não importa quem seja, ele é bem-vindo. Sempre. Porque no mundo espiritual, o que acontece é isso. A maioria das pessoas trazem más notícias. Você liga a televisão e são más notícias acontecendo toda hora. Pessoas maledicentes trazem más notícias umas das outras o tempo todo. As notícias que acontecem no dia a dia são más e chegam até nós, sem pudor. Sem pudor. As pessoas não importa se você quer ou não, ela vai te entregar uma notícia. E os portadores de boas notícias muitas vezes se calam, se fecham, se retraem e não entregam, pensando no que vão pensar de você, pensando como vai ser julgado. Eu tenho visto muitos haters, muitas pessoas que nem são haters, mas são humoristas, são pessoas oportunistas, hoje usando as falas do Pablo, até falas emocionadas que muitas vezes ele fala, porque ele também erra, ele também é um homem, pessoa pecadora, como todos nós, e às vezes coisa que não era nem para falar e fala, e o que acontece? Virou uma certa chacota. Virou, para algumas pessoas, virou a alavanca de marketing. Para outras pessoas, virou um deboche. Mas o que ele fala, a mensagem que ele fala, a boa notícia que ele fala, sempre encontra lugar. Sempre encontra lugar. E a pergunta é, você tem, depois que aconteceu isso, você tem diminuído os transbordos? O que você transborda vem do Pablo, vem do céu, vem de Deus? A sua motivação vem de onde? São perguntas que eu estou fazendo, porque muitas vezes nós nos deixamos parar pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes imaginando, porque são coisas que estão somente dentro da sua cabeça. Só vai saber quando colocar para fora. E a imaginação é muito fértil. E as influências na imaginação são muitas. Você está cercado de uma nuvem incontáveis de testemunhas. A Bíblia nos diz isso. Nós estamos rodeados de uma nuvem incontável de testemunhas. Pessoas vivas, anjos caídos, entidades espirituais, anjos de Deus, e nós somos rodeados dessas testemunhas. E a pergunta é, essas testemunhas te impedem, te mantêm calado? Essas testemunhas te motivam? O que essas testemunhas agem, interferem no seu dia a dia, interferem em você fazer as coisas? Eu coloquei como tema transbordar é preciso. E lembro muito dessa mulher samaritana. Essa mulher não se calou, não pensou no que iam pensar dela. Aí você pode falar assim, mas ela não tinha mais nada a perder. Se ela não tivesse mais nada a perder, ela não iria buscar água ao meio-dia.
diante do sol escaldante, porque ela não encontraria ninguém na fonte. Ela sabia disso. Aí ele ia buscar água de manhã, cedo, ao amanhecer, que é a hora mais fresca do dia. Se ela não tivesse o que perder, ela não se limitaria a isso, não se esforçaria em outros horários. Sempre tem algo a perder. Todos temos algo a perder. Mas eu te pergunto, o que você tem a perder é maior do que você tem para entregar? E quando você transborda, entrega, você recebe cura, você recebe consolo, você recebe aprendizado, você recebe uma série de vantagens, uma série de virtudes vindas de Deus. E por que você, às vezes, não transborda? Certa vez, eu fui abordado aqui no grupo, alguns vão lembrar, sobre transbordo, né? E achando que eu estava dando desculpa. Quem anda comigo sabe que aonde eu estou, eu transbordo. Não importa para quem, transborda. Porque esse transbordo tem que ser natural da gente. Sair de dentro, porque está cheio. E só transborda, o copo só transborda se ele estiver cheio até a boca. E se ele se movimentar. Veja bem, tem algumas condições para transbordar. Estar cheio e ter movimento. Às vezes, não estamos buscando na fonte, nós estamos bebendo da fonte. Quando Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E rios de água viva fluirão do teu ventre. Rios de água viva fluirão de dentro de nós. Ou seja, o copo sempre vai estar cheio. E o rio, ele tem movimentos. O rio movimenta, a água corrente, ela movimenta. Nós precisamos nos movimentar. Precisamos nos movimentar. E o transbordo não é para ser só aqui no horário de transbordo que nós temos a reunião. Não. É o tempo todo, toda hora, qualquer lugar. Usar da sabedoria que Deus dá. Eu não digo para ser o chato. Talvez a mulher samaritana tenha sido chato para alguns, porque ela repetia, 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 repetia. Mas para aquela cidade de Sicar, o transbordo dela foi fundamental. E através do transbordo dela, aquela cidade recebeu salvação. Jesus foi convidado a pregar na sinagoga deles, a pregar na igreja deles. Jesus foi convidado a ensinar toda a verdade. Quando você anuncia e transborda, você promove a palavra de Deus para a vida daqueles que necessitam. Todos são necessitados. Mas alguns percebem a sede, outros não. O Cláudio falou antes, né? Se você beber muita água, vai melhorar o seu intestino e tal, 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 tal. Tem pessoas que às vezes não sentem sede. Outras sentem sede e nem percebem que é sede. Às vezes nós nem percebemos que estamos com sede de Deus. Essa sede manifesta-se em ansiedade, manifesta em depressão, manifesta em tantas coisas emocionais e nós não percebemos isso como sede de Deus. Percebemos, às vezes, que há um desconforto, que há uma necessidade, que há uma coisa acontecendo, mas não percebemos o que é. Não falamos do que é. Não reagimos em cima do que é. E por isso também não buscamos a água. Eu quero hoje deixar para todos nós uma atenção. Nossa mente, nosso cérebro, nossa mente, na verdade, nossa consciência, que o cérebro é só um músculo, só um órgão, que passa dentro, que ele gera, é que é o ser, né? A alma e a mente, o coração, o espírito. Ficar o alerta que a sede de Deus, muitas vezes, não é disfarçada, é camuflada pelos problemas do mundo. Devemos ter a consciência de beber da água da vida, mesmo antes de ter sede. Mesmo antes de ter sede. Crie o hábito da leitura da palavra de Deus, crie o hábito da oração, crie o hábito de buscar as coisas de Deus.
uns dias atrás, eu comecei a me envolver tanto com lives, com essas coisas, que quase não tinha tempo para ler a palavra de Deus. E, de repente, eu fiquei com essa dor de coluna forte, e tenho que ficar mais deitado, mais... É a posição que relaxa um pouco e não dói tanto. E aí eu comecei a ler mais a palavra de Deus. E eu fiz um desafio no meu grupo de transbordo, grupo de homens, em ler somente as palavras de Jesus. E eu percebi que alguns não estavam fazendo. E alguns perguntaram, como é que faz isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu crio esse hábito? E eu comecei a colocar o texto, só a palavra de Jesus, no grupo de transbordo. E colocar um comentário sobre esse texto que foi colocado acima. E eu voltei a ler mais a palavra, porque como é que eu vou falar sobre algo que eu não li naquele momento? Já li outras vezes, mas não li naquele momento. E eu li de uma forma diferente do que eu estou lendo agora. Estou lendo de forma sistemática, onde estou lendo só as palavras de Jesus. Só as palavras, as falas de Jesus. Eu não estou lendo a narrativa do Evangelho. Eu estou lendo somente as falas de Jesus. E tem falado muito forte comigo sobre transbordar. Jesus veio transbordar. Deus enviou Jesus para transbordar. E nós somos chamados a transbordar. É necessário. Transbordar é preciso. É preciso. Mas é só uma dica de leitura. Isso não significa que o resto da Bíblia a gente vai desprezar, não. Não. É só um desafio, na verdade, um desafio, né? Para uma leitura exclusivamente só em cima das palavras de Jesus. Eu acho que eu não me fiz claro. É. Nesse grupo de transbordo, eu estou colocando só as falas de Jesus. As falas, o que ele falou. E foi registrado pelos evangelhos. É porque isso tem um propósito, né? Mas a Bíblia inteira, ela é toda válida, a gente não despreza o restante. Sim, por isso que eu disse que é um estudo sistemático. É. Eu estou usando um sistema Marcelo, de estudo. Pois não, querido? no que vocês estão falando aí, eu tô nesse grupo de transbordo, estou lendo as falas de Jesus, estou lendo por indicação sua pela segunda vez, mas continuo com a minha leitura diária também. Não estou trocando, é bem o que vocês estão falando aí. É somar, né? É incluir a sua leitura diária, mais esse ensinamento aí. Muito bom, muito obrigado pelo transbordo de vocês. Eu recomendo sempre, quando a pessoa fala assim, eu nunca li a Bíblia e quero começar a ler a Bíblia. Por onde começar? Eu sempre recomendo começar pelo livro de João, acompanhado de Salmos e Provérbios. Você lê João, lê um capítulo, o tempo, conforme a sua sede, ou a sua necessidade, o seu tempo, lê um capítulo de João e lê alguns versículos dos Salmos e logo em seguida lê um versículo de Provérbios. Porque João é o primeiro livro dos espirituais. João escreve aos espirituais. Ele escreve àqueles que se converteram. Mateus escreve com a visão para os romanos. Mateus discipulou romanos. Lucas escreve com uma característica diferenciada, que ele escreve com vários detalhes. Ele era um médico, ele era um observador de detalhes. Então, ele escreve de um outro contexto. Mas o João ele escreve para os novos convertidos, para aqueles que começaram a entenderam que Jesus é o Cristo. E aí ele começa uma leitura falando do princípio de tudo. Porque Jesus é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Todas as coisas foram feitas pela palavra. A palavra é Jesus. Ele vem no meio do caminho e se manifesta em carne, como uma pessoa, Jesus. E ele está no final, como o rei eterno, imortal. Ele vem reinar no fim, no ômega. Então, ele é o princípio, é o meio, é o fim. É por isso que João ele trata desse conceito. Ele trata dessa questão. E por isso também João teve a revelação do Apocalipse. Foi escolhido para ter a revelação do Apocalipse, que é o fim. Onde mostra Jesus, rei, governando, reinando. Então,
E depois você lê Salmos, que é gratidão. Salmos são palavras de gratidão que Davi, Asaf e outros foram inspirados a escrever cânticos de gratidão. E Provérbios de Salomão trazendo sabedoria, porque nós precisamos de sabedoria para o dia a dia. Mas precisamos saber quem é Jesus, o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer. O que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. E precisamos saber e ter gratidão no coração. Por isso que eu sempre recomendo essas 3 leituras para quem nunca leu a Bíblia. Primeiro, lê João, com parte de Salmo e parte de Provérbio. Então, quando fiz a primeira vez, eu encerrei o livro de João, quase encerrei Provérbios, mas já tinha nem a metade de Salmo para ler ainda. Eu não cheguei nem metade de Salmo. Eu fiquei com um aprendizado com isso. Você pode conhecer tudo, mas você não agradeceu o suficiente ainda. Salmo por ser gratidão, ele é muito maior, porque nós temos muito mais a agradecer por tudo que vai acontecer, por tudo que já aconteceu e por tudo que está acontecendo. Por isso, Salmos é muito importante. A leitura de Salmos é muitíssimo importante, porque ele traz a nós reflexão de gratidão. Davi agradece no meio da luta, no meio da dificuldade, aonde ele está sendo perseguido, aonde ele está entristecido, onde ele se sente derrotado, mesmo assim ele agradece. E nós, no mediatismo desse mundo, desse tempo, desse Cronos, nós muitas vezes não sentimos grato, não nos sentimos gratidão, não nos sentimos gratos. E é importante isso. Então, a mulher samaritana, ela transbordou do que ela recebeu, ela transbordou por gratidão. Primeiro, ela teve conhecimento de que Jesus era o Cristo. E se era o Cristo, estava tudo resolvido. Não importava o que ia acontecer. Estava tudo resolvido. Essa mesma percepção teve André antes de Pedro. E André queria que Simão, na época ainda Simão, entendesse que se o Cristo estava manifesto, tudo estava resolvido. Os problemas estavam resolvidos, de segurança, de dinheiro, de tudo estava resolvido. E nós, às vezes, Simão custou a entender isso. Por mais que ele entendeu que Jesus era o Cristo, ele ainda não tinha entendido que com o Cristo tudo se resolveria. Gente, eu conheço pessoas que entendem que Jesus é o Cristo, mas a ansiedade em conseguir fortuna tira ela do propósito, que é viver Cristo. A igreja muitas vezes confundiu essa questão de prosperidade e riqueza com dogmas e doutrinas. Que os pobres serão abençoados e tal. Claro, todos que têm Cristo serão abençoados, claro. Mas Deus nos fez para ser produtivos, prósperos. Mas a prosperidade é natural. E a prosperidade não tem a ver com quanto de dinheiro você tem na sua conta. Não tem. A primeira prosperidade acontece aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro. Depois ela se manifesta aqui fora. Nós precisamos de prosperidade para avançar o reino. Precisamos de prosperidade para fazer com que as coisas aconteçam, para que a palavra chegue mais longe. Mas se ela não acontecer aqui dentro, aqui fora, aqui dentro, o que acontecer aqui fora não vai para você de nada. A maioria dos ricos que eu conheço, que eu ouvi falar que não tem Deus dentro, não tem nada. Só tem é tão pobre que só tem dinheiro. Que a verdadeira riqueza vem do entender Cristo, receber Cristo, viver Cristo. Essa é a verdadeira riqueza. E quem vive isso transborda. Então fica essa palavra hoje aqui, para que todos nós possamos entender Cristo, viver Cristo, e assim transbordar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque esse primeiro caso é o buscar o reino. Buscar o reino, entender Cristo e viver Cristo. Se não começar a reinar aqui dentro, não vai governar aqui fora. Se Cristo não governar dentro de você, você não vai governar aqui fora. Nada. Nada. Tem uma falsa impressão de governo externo, mas se não houver o governo interno de Cristo, você não governa fora. Você se torna arrogante,
prepotente, impositor, e a maioria constrói impérios e não reino. Tem muitos que pregam reino e vivem império. Fica a reflexão para hoje, assim como a mulher samaritana, não se importando com quem ela era, com o que ela fez, com o que ela era taxada, transbordava. E que nós devemos transbordar o tempo todo, mas primeiro precisamos viver o reino aqui dentro. É isso. Eu queria só complementar em relação ao que o Marcelo falou, né, sobre a gente se encher, para a gente transbordar, a gente precisa estar cheio, né? Isso envolve a busca, né, a oração, isso envolve a leitura da palavra. Deus tem falado muito comigo, né? Eu tenho, graças a Deus, uma palavra que a minha mãe falou comigo me impulsionou, me deu coragem para levantar de madrugada e orar pela minha família, né? Eu comecei orando pela vida do Arthur e eu tenho orado, né? Agora o Marcelo tem levantado, a gente tem levantado de madrugada para orar e isso está sendo maravilhoso para a nossa vida. Mas eu acordava de madrugada e não, às vezes eu não conseguia levantar para orar. A minha mãe, um dia, uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu conversando com ela, ela tem um problema sério na perna, nas duas pernas, e, consequentemente, isso trouxe um problema sério também para ela no joelho, ela já operou o joelho, e ela tem um problema sério também no braço, ela já fez 3 cirurgias no braço, o braço dela ainda está paralisado. E o que acontece? Há uns 20 dias, mais ou menos, ela conversando comigo, ela disse que tem dormido muito tarde porque ela começa a orar, né, antes de dormir e ela não consegue parar de orar. Ela falou, a vontade que eu tenho é de passar a noite inteira orando. E aí ela falou assim, eu só fico muito triste porque eu não estou conseguindo orar de joelhos mais. Eu não consigo mais dobrar meu joelho. Eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia e me ajudar. Ela falou que não estava conseguindo mais orar. E aí ela começou a orar pedindo isso para Deus, sabe? E aí diz ela que dobrou o joelho e conseguiu. Ela falou assim que ficou muito feliz. Ela até chorou porque ela conseguiu orar de joelho dobrado. Eu até no dia comentei isso com o Marcelo. Eu falei, olha como isso é importante, olha o valor que tem isso, né? Ela estava entristecida porque ela não conseguia mais dobrar o joelho para orar. E eu, às vezes, já não dobrava mais o meu joelho para orar. Já orava sentada, porque sentia dor, aí não dobrava o joelho mais para orar, orava sentada, né, do jeito que estava. E olha como isso é importante. Eu fiquei pensando, meu Deus, a minha mãe com essa dificuldade para orar, e ela não deixa de orar, com essa dificuldade para se ajoelhar. E, só que nós, muitas vezes, achamos o seguinte, não, o ajoelhar não é necessário. Não é necessário. Deus te ouve em pé, te ouve deitado, te ouve agachado, não importa, A sentado, te diferença é o ouve. movimento. Só que, quando você ajoelha, o fato de ajoelhar e colocar as mãos já foi provado cientificamente que muda a tua capacidade de discernimento das coisas, de decisão. Teu lóbulo pré-frontal irriga 7 milímetros de sangue a mais. E 7 milímetros. Então, cuidado com que a falta, a questão da religiosidade. Não, não é. Não é religiosidade. É científico agora. Agora está provado. Então, ajoelhe. Puder orar, ajoelhado, ajoelhe. Então, aí aquilo me tocou muito, sabe? Eu acordei de madrugada, eu falei, meu Deus, é a minha mãe com aquela dificuldade toda. Ela tá se importando, tá fazendo tanta diferença para ela orar ajoelhada ou não. Por que que eu não posso, né, orar? Eu comecei essa palavra dela, essa conversa com ela, fez com que eu tomasse essa atitude de me levantar todos os dias de madrugada. Eu comentei com o Marcelo que eu estava fazendo isso, ele não me chama também. Aí a gente tem levantado agora juntos
e tem orado juntos, isso tem feito muita diferença. Mas o que que Deus começou a falar no meu coração? Porque às vezes a gente levanta ali todos os dias de madrugada para orar, ou quando a gente para orar, Senhor, transforma a vida do meu filho, que o meu filho seja liberto, que o meu filho isso, que minha família isso, abençoa o meu trabalho, abençoa. E a Bíblia fala sobre as palavras, as vãs repetições. Por que que a gente tem que ficar repetindo aquilo todos os dias para Deus? Porque Deus não é surdo. E ele não se esquece, igual a minha mãe ontem me pediu para comprar um remédio para ela, e ela pediu para eu poder encomendar hoje de manhã. Eu falei, mãe, de manhã você me lembra? Porque senão eu esqueço. Mas vocês acham que Deus precisa disso? Me lembra, porque senão eu vou esquecer. Aí amanhã você vai lá, ora e pede a mesma coisa para Deus, porque senão ele vai esquecer. Mateus 6:7 ao versículo 14 fala assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedirem. Então, Deus tem falado muito isso comigo, e o que eu tenho feito? Eu tenho agradecido. Eu já orei por uma questão, eu começo a agradecer. Então, eu tenho agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha família, por Ele preparar uma professora para acompanhar o Arthur na escola, porque eu estava extremamente preocupada com isso, pela questão da alimentação dele, porque eu acredito que vocês já sabem, ele é autista. Mas eu creio infinitamente que Deus pode mudar esse quadro. Eu acredito com todas as minhas forças. E eu tenho agradecido a Deus, porque antes eu pedia, Senhor, faz um milagre na vida do Arthur. Aí no outro dia, Senhor, faz um milagre na vida do Arthur. Não, eu agora estou louvando por isso, porque eu creio que já está consumado. Já está consumado. Com isso, a gente traz à existência aquilo que ainda não existe. Isso aí. Quando a gente louva, a gente agradece, a gente traz à existência aquilo que ainda não existe. Então, vamos passar a louvar, agradecer. Senhor, muito obrigado. Eu tenho agradecido a Deus por todas as pessoas que vão comprar o nosso curso de folhados, porque eu sei que ainda, nos meus olhos humanos, ele ainda não está à venda. Mas no mundo espiritual, ele já está girando. No mundo espiritual, pessoas já estão acessando. Já estão sendo No mencionadas. mundo espiritual, pessoas que compraram já estão sendo prósperas, já estão sendo abençoadas por esse curso. Então, eu estou olhando com os meus olhos espirituais e agradecendo a Deus por isso. Então, quando fala em Mateus, quando fala em, acho que é Mateus mesmo que fala, oreis e não recebeis porque pedis mal, porque não sabeis pedir. Porque a gente tem que pedir e agradecer, e a gente fica só pedindo, pedindo. Vamos mudar o formato das nossas orações, vamos passar a dobrar os nossos joelhos para agradecer a Deus aquilo que já está vindo, aquilo que no mundo espiritual já existe. Quando Pablo fala para a gente olhar lá na frente, no horizonte, e enxergar, olhar como se fosse uma tela de cinema, e enxergar o que a gente acredita pela fé, é isso aí. E agradecer a Deus por aquilo que a gente está vendo lá no futuro, porque isso aí não é imaginação, não. São os olhos espirituais enxergando o mundo espiritual, que os olhos da carne não enxergam. Isso é visão dos olhos espiritual, do mundo espiritual, não é imaginação. Ah, eu olho, eu imagino. Não, você não imagina. Com os olhos espirituais, você enxerga aquilo que Deus está providenciando e que só pela fé a gente consegue enxergar. Isso é fé. Então, o justo não vive pelo que vê, não vive do que vê, ele vive do que crê. Então, tudo aquilo que os nossos olhos espirituais conseguirem enxergar e que a gente conseguir crer,
a gente já tem. Então, vamos agradecer por isso, amém? Amém. Bem, isso aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo, por ter rompido essa barreira. Ô, Sandra, e como é que chama mesmo a situação do Arthur? É Autista. autista. Até 2015, quando o Axis entrou no Brasil, o autismo era considerado um problema, Sim, uma doença, um problema total. loucura, loucura. O Axis trouxe a consciência de que o autista, ele não é uma doença, ele tem um poder, uma inteligência Sim, além. E isso realmente acaba incomodando, porque as pessoas estão num nível médio, baixo, e eles são muito inteligentes. Então, sim, eles falam assim, isso é um problema ou uma potência? É uma potência, ele tem uma potência. E hoje parece um problema porque ele não consegue se expressar, ele ainda não tem bagagem para se expressar, para trazer aquilo que ele veio. Ele ainda está recebendo bagagem, ele já expandiu, mas ele não tem elementos, ele não tem conhecimento para expandir o que ele já tem. Né? Então, como pode melhorar isso ainda mais? Né? Ele se acalmar para o momento certo, ele poder expandir sim, toda essa sim, potência que ele tem. Às vezes eu via pessoas perdendo paciência com criança com certas coisas, e eu falava assim, mulher, presta atenção, você não sabe o tamanho desse espírito, e ele está aí compactado nesse corpinho pequeno ainda. Ali o espírito muito grande, a gente vê pequenininho, né, para começar a ganhar forma de novo e a gente atingir a altura corporal possível, aí, de acordo com a nossa genética. Então, ali tem um espírito compactado, cheio de informação, ele quer expandir, ele quer dar, mas ele não tem elementos no sim. nosso mundo para expandir ainda, né? Exatamente, é isso aí. E com isso, eles têm uma intolerância muito grande, né, com a compreensão das pessoas. E isso acaba dificultando o relacionamento, porque eles sofrem muito. E a preocupação é dentro da escola, né? Eles não toleram implicância, eles não toleram algumas palavras, tem palavras que irritam a eles, entendeu? Eles não toleram apelidos. Então, às vezes, isso traz um sofrimento muito grande para eles, né? Eles também não toleram abraços. Não, isso aí o Arthur, Autista, nem não, todos, não. não, nem Então, o todos. autista, em geral, ele não tolera um abraço. Por quê? O abraço, ele traz uma energia muito grande. E Sim, ele, antes de você chegar, ele já captou sua energia. sim, Ele não sim, sente, em autista, ele não sai abraçando todo mundo. Não. sim, Às vezes ele só cumprimenta, ou ele nem cumprimenta, porque ele já percebeu, eu estou falando isso por experiência de uma amiga que tinha esse problema. sim, E sim, era muito rechaçada, inclusive em casa, uma criança chata, não pode abraçar, ninguém quer. Aí ela explica, ela falou, dói quando abraça. Isso causa dor nele, no autista sim, em geral. Eles não são de abraçar, eles não são de alinhar, porque a parte energética dele é muito ampla. E eu pude entender bastante isso. Depois que eu conheci o Axis, eu comecei a receber e aplicar barras de Axis. E quando alguém toca, né, os colegas vão fazer as barras em mim, eu peço para elas afastarem a mão. A gente fala para tocar. Aí eu peço, afasta um pouco a sua mão, aí ela afasta. Daí a pouco eu peço de novo. Aí ela falou, tá bom. Aí eu peço de novo. Ela falou, Matilde, eu não estou tocando mais na sua cabeça, eu só estou no seu cabelo. E eu estou sentindo aquilo entrando como aquela faca, sabe? Como se fosse uma faca entrando na minha cabeça. Porque o Atis já explicou para a gente que a nossa energia, os dedos aqui, ele cresce sim, energeticamente até uns 5, 7 centímetros. Então, eu estou aqui, mas tem energeticamente enfiado dentro da minha cabeça 5, 7 centímetros de dedo energético, né? Então, tem pessoas que com facilidade percebem isso, tem pessoas que não. sim.
E eu, depois de algumas sessões, eu comecei a perceber e lidar com isso. Porque não tem como, não vai fazer assim, né? É assim. Então, eles têm uma sensibilidade de campo muito alta. Eu sei, eu sei. O Arthur, assim, o Arthur é um grau muito leve, né? Você conheceu ele aí que você viu. Sim, É uma criança extremamente carinhosa, uma criança extremamente comunicativa, mas atento. que tem suas restrições, né? Principalmente com relação à alimentação. Então, isso traz uma preocupação grande, porque dentro da escola ele fica horário integral, e aí isso, né, trouxe uma dificuldade muito grande em relação à alimentação, à saúde dele o ano passado. Mas eu tenho louvado a Deus, porque agora ele já tem uma professora por conta dele, né? Então, eu creio e tenho agradecido a Deus todos os dias que vai haver um equilíbrio em relação a isso, né? Para que ele não sofra quando crescer, para que ele não sofra nenhum tipo de prejuízo em relação a isso, né? Ele é uma criança extremamente inteligente, mas eles têm algumas limitações, né? Então, por isso eu pedi isso para Deus e eu tenho agradecido, porque eu creio que Deus vai trazer um equilíbrio para isso, né? De forma que ele não seja, isso não traga nenhum tipo de sofrimento para ele. Deixa eu atender. Essa questão de trazer sofrimento para o Arthur é algo que nos preocupa bastante, para que nós possamos manter segurança para ele, emocional, né? Segurança em todas as áreas, né? Situação aqui. Então, gente, mas eu queria abrir perguntas aí, participação aí. Tem uma galera que está participando aí, Matheus, Cláudio, Cleni, Gisela, tem uma coisa para falar? Não, também concordo Eu com quero a, falar. com a vossa opinião referente ao autismo, que é realmente esse mesmo. São crianças muito inteligentes e não toleram certas coisas e precisam mesmo de um cuidado especial. E Precisa mesmo. nem todo mundo sabe trabalhar com crianças autistas, nem todo mundo entende, e às vezes leva a criança mal. É mesmo muito complicado. Nem todo lado. As pessoas não estão preparadas. Essa é a realidade. As pessoas não estão preparadas e deveriam estar, porque quando se trabalha, né, em todas as áreas devia ter pessoas preparadas, porque o mundo, a gente tem que atender pessoas de todos os tipos. Então, quando a gente vai para uma área de trabalho, as pessoas deviam estar. Quando tem esse tipo de situação, tinha que ser preparado para Sim. saber como fazer, como agir, para fazer a pessoa estar calma e não fazer o contrário, porque eles gostam de estar no mundo deles isolados, tranquilos, eles têm um pensamento diferente, eles são super inteligentes, muito à frente, eles têm são muito evoluídos, mas não sabe depois como distribuir a informação toda. Sim. Eles têm dificuldade de decisão emocional acertada. Pela velocidade de reflexão. Eles pensam muito rápido, e eles têm alguns métodos, são muito metódicos. E esses métodos, muitas vezes, eles não se adequam à realidade que ele está vivendo. E aí ele choca muito, ele choca muito. Isso cria desconforto para eles, né? Desconforto. Mas vamos dar uma pausazinha aqui sobre o autismo, que isso aí é um assunto que a gente vai levar para frente. Eu queria mesmo ouvir de vocês a questão de transbordar. Ficou claro que nós falamos sobre a necessidade de transbordar, a importância de transbordar, e eu queria ter uma lei, chama Lei Hermética, está na Tábua de Esmeralda, que diz que tudo que está embaixo tudo que está embaixo reflete o que está em cima. Jesus deixou isso. Hermes Trismegisto é um personagem, ele não é comprovado cientificamente que existiu. E pela lenda, pela história, né, que não foi comprovado como história, diz que ele escreveu uma tábua de esmeralda.
como a tábua da lei, escrita em pedra, ele fez um tratado escrito numa tábua, numa pedra de esmeralda. E ele diz isso, que tudo que está em cima reflete o que está embaixo. Mas Jesus confirma isso lá em Mateus 18, dizendo que o que for ligado na terra é ligado no céu. Olha a importância do transbordo. Você transborda, você liga na terra e o céu acata. O céu acata. Essa que é a grande mensagem que eu queria deixar hoje aqui. É necessário transbordar, porque quando você transborda, você começa a ligar no céu coisas tremendas a seu favor, a favor de outras pessoas. Mateus 18 diz isso, olha, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra está ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É uma questão que está ligada ao transbordo. Quando você transborda na vida da pessoa, você está ligando na terra algo novo na vida dela. E o céu diz sim. O céu diz sim e começa a mudar aquelas coisas. Você é chamado para ser um agente de milagres. Nós com o Arthur aqui, voltando a falar do Arthur, nós como Arthur aqui, o que nós fazemos? Nós provocamos o Arthur em coisas que vai fazer ele crescer. Nós brincamos com ele, tentamos fazer isso de uma forma humorada, bem-humorada, para que quebre os padrões que ele já tem estabelecido, para que ele seja mais flexível em algumas coisas. Então, é ligar na terra algo na vida do Arthur que é ligado no céu, e o céu diz, amém. Vai ser assim, e aí ele começa a manifestar. Por isso que entrou nessa questão do Arthur. Nós, hoje, essa madrugada, por exemplo, nossa oração foi só de gratidão em todas as coisas. Em tudo que está em projeto para acontecer e acontecendo, a oração foi toda ela em gratidão. Toda a oração de gratidão. Ligando na terra, já agradecendo aqui da terra algo que está para acontecer no céu. Essa questão é que é importante. E hoje, o que eu queria deixar para vocês é isso. Não se dispersem da questão espiritual. Nunca se dispersem das coisas espirituais. As coisas materiais sempre vão tendenciar a fazer com que você viva preso na matéria, preso na sua realidade, preso no agora, no que está acontecendo agora. Mas o que está acontecendo agora deve ser o quê? Você mudar a história. Você transformar a tua história. Você ligar na terra algo que vai acontecer no céu. Mateus 18 está isso. Eu trouxe Hermes Trismegisto porque muitas pessoas falam isso e Hermes Trismegisto ele faz uma paráfrase do que de Salomão fala em Eclesiastes. Eclesiastes fala sobre isso também. Então, atente-se a transbordar. Atente-se a colocar as coisas na vida das pessoas, incentivar as pessoas a viverem algo espiritual, viverem uma realidade espiritual. A cura que nós estamos profetizando na vida do Arthur é uma cura física aqui, agora, mas que primeiro precisa ser ligado no céu. E para ligar no céu, nós temos que ligá-la aqui. Eu creio nessa cura, eu creio nesse desbloqueio dos modos operantes que a mente do Arthur opera, que a mente do autista opera. Eu creio na transformação desse modus operandi, não perdendo as boas características que esse modus traz, mas trazendo flexibilidade para que possa se viver de forma mais assertiva, vamos dizer assim, emocionalmente. Que o autista sofre emocionalmente pelo mundo não estar na mesma frequência dele. Então, essa é uma dica para hoje, um conselho para hoje. Ligue na terra tudo que precisa ser ligado no céu. Ligue na terra. Ligue a vitória, ligue a prosperidade, ligue a espiritualidade, ligue o desenvolvimento emocional, ligue a cura. Eu já estou curado. Ainda manifesta em mim dores, mas eu já estou curado. E eu tomei posse da cura já tem dias. E ontem o Cláudio me deu uma dica fantástica. Marcelo, tampa o sorriso no rosto. É isso que eu preciso. E eu tentei justificar o porquê não estava. Eu não tenho que justificar nada. Eu tenho que simplesmente fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que dar justificativa nem a ninguém. A ninguém.
Eu tenho que simplesmente fazer o que tem que ser feito, é estampar o sorriso na cara, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja difícil. Não é me permitir dúvidas. As pessoas falam assim, você não se permite o fracasso. Não, não me permito o fracasso mesmo. Eu sou o cara que mais cobra de mim, sou eu mesmo. Ninguém cobra mais de mim do que eu mesmo. Ninguém. Isso é ruim para mim, porque muitas vezes eu sou muito exigente comigo. Não sou com as pessoas e sou comigo. Sou tolerante com as pessoas e não sou comigo. Mas eu preciso, nesse momento, estabelecer um padrão de comportamento diferenciado para que eu possa superar a crise que estou vivendo de dor. Então, eu preciso, sim. Ontem valeu demais, Cláudio, a dica ontem. Sorria, desfranze a testa. Eu já tenho uma cara de delegado danada, né? Eu já tenho essa cara de delegado aqui que não tem jeito. Para a igreja esses dias mesmo, um Boa, boa. visitante, aí o Cláudio aí, um visitante falou, o senhor é polícia, né? Eu sei que o senhor é polícia. Eu fiquei quieto. A situação era melhor ficar quieto naquele momento. E fiquei quieto. Veneno é esse aí, Cláudio. Eu estou botando uma alquimia ali, ó. Falei da tábua de esmeralda, já vai partir para alquimia já. Sabonete para as mãos. Ah, tá certo. Mas é isso, gente, é isso. Então, Deixamos deixa eu falar, então, para mim. Marcelo, é mais uma arte aí do nosso professor. Exatamente, querido, exatamente. Só estou abastecendo aqui. Deixa eu falar para a gente encerrar. Vocês tocarem em 3 assuntos. Então, primeiro assunto. Essa questão aí, ontem eu não quis prolongar muito sobre essa questão da dor, porque eu percebi que você estava realmente sentindo muita dor. E hoje eu estava caminhando com o Tairone, fizemos Que legal. propósito de estar junto, porque na segunda-feira ou terça eu estava assistindo o SPR, e uma das coisas que o Pablo falou é o seguinte, eu não ando sozinho. É isso aí, cara. Que legal. Eu tô precisando fazer isso. E Jesus, quando mandou os 70 discípulos, ele falou assim, ó, vai 2 para cada lado. Sempre 2. Porque se um cair, desanimar, o outro levanta. E aí isso ficou na minha cabeça, e no outro dia, quarta-feira, a gente teve um encontro, eu, o Rogério e o Tairone, e decidimos, vamos ter uma reunião hoje às 5 horas via Zoom, com o Israel Eloy, que é do suporte, trabalha aí na plataforma. Conheço E ele. a gente quer trazer o evento EPX para Goiânia e queremos fundar um núcleo Homem de do honra. Homem de Honra aqui em Goiânia. Legal. O Rogério entrou no Homens de Honra. Entrou? E ele quer fazer o evento aqui. Aí vamos conversar hoje sobre isso. Aí Legal. eu propus para eles, para a gente caminhar nós 3. Vamos correr. Ele, não dou conta de correr. Então, eu falei, cara, eu comecei a correr no final da primeira semana de janeiro. Tem o quê? 40 dias. Eu andava mais que corria. Agora não, agora dou conta de correr, tranquilo. Ah, mas dá canelite. Eu falei, dá mesmo, normal, todo dia. Aí o Tyron, não, eu vou. E hoje, por cargas d'água, amanheceu uma chuva aqui em Goiânia, que eu achei que o negócio não ia ter para ninguém. E aí, quando eu estava voltando do trabalho da minha esposa, eu falei, o Tairone falou, já estou aqui te esperando. Eu falei assim, mas aí está chovendo? Porque aqui está desabando. Como é que eu vou correr na chuva? Aí ele, você que sabe, podemos portal. Eu falei, não, eu que sei não. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu tiro o boné, eu tiro o óculos e corro descalço para não molhar o tênis e ponho o celular no saquinho, mas eu falei que vou, eu vou. E aí, quando no caminho eu orei e falei, Senhor, o Senhor é dono de tudo. Essa chuva está tão boa, eu sei que precisa dela, mas dá para o senhor parar a chuva só lá no Parque Vaca Brava para a gente correr? Depois o senhor volta a chuva? Gente, quando eu cheguei lá, a chuva tinha parado. Já vivi isso Ah, alguma vez. Josué, O Tairone falou assim, aqui é massa demais, olha aqui que tanto de vaga para estacionar, não tem ninguém andando. Eu falei, por causa da chuva. Vem dia de sol aqui para você ver que a gente atropelando uns aos outros aqui, mal tem vaga para estacionar. Ele, não, mas dá pra gente andar, tá só um chuvisquinho de nada. Eu falei, bora. E aí ele correu só uma volta, não deu conta, começou a dar canelite. Ele, cara, eu já corri 10 quilômetros, tá dando dor. Eu falei, cara, não preocupa, só faz. E aí eu lembrei das palavras do PM. Quando ele começava a correr sem vontade e dava dor, e aí ele falava assim, viu, Marcelo? Pode vir sua mãe, sua avó, seu pai, sua tia, você não tá com nada. Você não é parte para mim, não. Pode vir.
E aí você começa a pensar em outra coisa, e desfoca e esquece da dor. É isso aí. Vai cuidar da sua vida, fazer outra coisa, e a dor vai embora. Ela fica secundária. O jogo é mental. Mas tá bom. Segundo assunto que vocês falaram aí sobre o autista. A Matilde foi muito acertada em dizer que o mundo não compreende os autistas e outras Sim. pessoas. Por quê? Eles têm um campo de energia mais potente do que nós. Pablo fala, por exemplo, que a sua energia, ou de qualquer pessoa, ela tem um raio de interferência em volta de você, um círculo em volta de você, de 7 metros. E se você não mantém a guarda para cima da sua energia, você chega num ambiente pesado, que só tem gente que reclama, que só tem gente com energia ruim, o que você vai fazer? Se você desliga a sua, e se você não captura essa energia, converte, canaliza para você, você vai ser influenciado pela energia negativa. Aí você vai ficar do mesmo jeito. O autista, coitado, ele é um campo de energia muito maior, uma força magnética que está explodindo a cabeça dele, ninguém entende. Agora, não só o autista, mas tem um outro caso que eu queria citar, que é as pessoas que têm TDAH, que é quase igual. E eu tenho um exemplo aqui de um amigo meu, que ele tem uma filha, e essa filha deu um neto para ele, foi o primeiro neto, e esse menino, desde pequeno, pensa numa criança espoleta, inquieta, que nem o professor não aguentava ele. E aí foi no médico, vai no médico, vai no outro. Não, ele tem TDAH. Não, ele tem TDAH. Só que é um menino hoje que ele tem 12 anos. Eu queria ver ele conversando com o Pablo. Porque o menino entende de tudo que você falar com ele, ele fala como um adulto. E agora, com 12 anos de idade, depois de tanto tempo, tanto tratamento, remédio, sei o quê, ela foi uma outra médica que fez uma série de testes com ele e falou assim: seu filho não tem TDAH. Foi diagnosticado errado. Ele só é o seguinte, ele é superdotado. Ele tem 140 de QI. Olha aí. O do Arthur também é alto, muito alto. Um menino de 12 anos com 140 de QI. Então, assim, ele não tem paciência para ir para uma escola normal, onde a professora vai querer ensinar ele como se fosse um menino de 5, 6 anos. Exatamente. Está no outro nível, no outro estágio. Aí, antes de descobrir essa médica, a mãe dele, ela é advogada, já prestou serviço para mim, ela falou assim: não, eu também descobri que eu também tenho TDAH. Aí depois eu falei assim: nossa, mas como assim? E aí ela pegou e foi falar esse negócio, que ele não tinha TDAH, que tinha um QI alto, e agora mudou o parâmetro e tudo mais, e a forma de compreender, e de aceitar, e de conversar, e de agir, de educar. Aí eu perguntei para ela: e você realmente tem mesmo ou não? Porque se ele não tinha e falou que você tinha, agora ele descobriu que ele não tem. Mas é isso, eles também são incompreensíveis, né? Por causa dessa energia alta, QI alto e tudo mais. Mas eu quero terminar falando com o tema desse dia, que é o transbordo. Ainda ontem à noite, ontem à tarde, eu estava no YouTube lá, trabalhando no computador, e apareceu um vídeo lá para mim, que é o código do transbordo. Está lá no canal do Joaquim. É um vídeo de 9 minutos do Pablo, daquele evento que ele fez que chamava Prospere ou Morra, onde ele tinha 45 chaves e ele estava vendendo as chaves. E uma das chaves é o transbordo. E uma coisa que ficou bem claro para mim, esses dias eu falei na minha última live sobre isso, eu já fiz esse teste. Mateus 6,33 fala o quê? Buscai Primeiramente, o primeiro reino de Deus e sua justiça. de Deus, e todas E as a sua outras justiça. coisas serão acrescentadas. Eu já fiz o teste. Quando eu levanto louco, preocupado com a minha agenda, com as coisas que eu tenho que fazer, para não procrastinar, e corre atrás, corre dali, bate cabeça, faz isso, faz aquilo, e não transbordo, nem que seja aqui na live, com o grupo, ou com alguém, ou que eu não falo de Deus para ninguém, e não busco primeiro o reino de Deus, primeiro para mim, para depois eu me encher e eu transbordar, quando eu não faço isso, as coisas dão errado. Agora, quando eu faço do jeito certo, sem preocupar com o horário, sem preocupar se vai dar certo, sem preocupar se a agenda está cheia,
sem preocupar se a agenda vai dar tempo de fazer o que tem para fazer, tudo dá certo. Às vezes não do jeito que você quer, mas Deus compensa Do jeito que depois, tem que ser, do jeito que deve ser. do jeito que deve ser. Porque Deus depois vai te mostrar, tá vendo? Não precisava se preocupar com aquele negócio lá. E agora eu estou resolvendo. Então, É se gente, preocupar com o outro. O transbordo é se preocupar com o outro, do outro receber. Essa é a preocupação. o código do transbordo é esse. E a gente tem que fazer isso, gente. E o Pablo falou agora, porque assim, eu comecei a rever as aulas do SP, já está na quase 40 chaves. Aí eu comecei do zero de novo, assistindo todas as aulas, porque foi na semana do Natal, que para mim estava difícil. Depois eu viajei, não consegui acompanhar. E aí eu estou pegando os códigos. E ele falou de novo sobre esse código de transbordar. E ele falou sobre esse negócio de não andar sozinho. Aí depois ele falou uma outra coisa, depois ele falou uma outra coisa. E é uma coisa assim, incrível. Se você não transborda, quem sai perdendo é você. Exatamente. Aí ele falou assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Você tem Instagram, não tem? Você não quer usar esse Instagram, que você está com a baita necessidade de aprovação para saber o que o povo vai falar de você? Abre outro, põe outro nome, não precisa pôr sua foto, começa a transbordar. Daqui a pouco você vai ter tanto seguidor, tanto comentário, tanta gente interessada na mensagem que você está falando, e você vai cancelar o outro. Cancela o antigo. Uma Aí eu boa. fiquei pensando nesse negócio, um outro código que ele falou. Eu não sei se vocês sabem, mas não sei se alguém já pegou esse código do PM, que todo final de ano ele troca de celular, o número do celular dele. Já parou para pensar nisso? É mesmo? É, Todos os anos ele troca. todo O meu ano, tem todo 20 final de ano anos. ele troca o número, ele nunca fica com o mesmo número, ele não se apega. Aí ele falou, ó, hoje eu tô aqui com o meu número novo, tem 3 pessoas na minha agenda só. E os Eu grupos tenho de 20 WhatsApp, anos, o mesmo número. Eu também. quantos anos? 20. Eu Eu também. estou, eu estou desde 2003, 21 anos com o mesmo número. Eu 2004. Eu também. E O ontem eu falei para número Mas era aquele número celular que 23, vinha todo, né? eu minha esposa perguntou experimentei. uns anos lá, alguma coisa assim, eu falei assim, bem, vamos trocar de número de celular. Na verdade, eu já tenho um segundo número, né? Só que eu não divulgo ele. Eu também. Aí eu falei assim, sabe o que é uma boa? Você deletar todo mundo do seu WhatsApp lá e escolher de novo e falar assim, ó, selecionar, porque você tem tanta coisa que está te tomando tempo. Ó, uma das coisas que eu percebi depois do IP, eu falei, eu tenho que tirar essa grupaiada aqui que fica me tomando tempo, não dá crescimento, não tem energia boa. Fui deletando e saindo, deletando e saindo, deletando e saindo. Tá na hora de fazer de novo. E deixa o pau torar. Eu sei que cuida da sua vida, ninguém cuida da sua vida. E tem um Ninguém tem. detalhe, né? A gente está sendo muito invadido com esse negócio de grupos, e as pessoas resolvem criar um grupo, vai lá e te coloca. Eu Você está adiciono. no grupo, o Eu resto achei você coloca lá no grupo, olha, eu criei tal coisa, se você quiser, você entra. Não, quando você vê, você já está no grupo. Eu falei, mas quem é Ó, você? o que mais acontece comigo, por exemplo, como eu tenho um Telegram, eu faço parte de vários grupos no Telegram, aí eu fico muito tempo, às vezes, sem olhar o Telegram, uma semana. Aí um dia eu entro lá, tá lá uns 3 grupos novos lá de gente, tal, falando isso, falando aquilo. Eu só vou denunciando e bloqueando, denunciando e bloqueando, denunciando e bloqueando. Porque o Telegram é diferente do WhatsApp. As pessoas te colocam sem você saber. Mas no Instagram agora, no WhatsApp agora tá assim também. Eles É, criam a partir de comunidades e hoje, te colocam. a partir de hoje eu recebi aqui uma mensagem que você pode bloquear a pessoa sem ter que responder nada para ela. Se ela Sim, te e conversar com você. Mas então, gente, o código que a gente tem que pegar desse transbordo de hoje aí, belíssimo, que o Marcelo falou, que é um exemplo muito grande lá da mulher de samaritana, é o seguinte: o segredo é transbordar. E não só o transbordo, mas tem o outro, que é para dentro. Qual que é o transbordo para dentro? Que é para você e sua família. É o desfrute. Você tem que desfrutar. Ah, mas fulano vai achar que eu sou rico, que eu
sou um snob, que eu não trabalho, que isso assim. Quem tem Deixa nada com a ela, sua vida. deixa ela achar. Você tem alguma coisa a ver com isso? Ele paga a sua conta? Não. A necessidade Aprovação. de imagem, de aprovação, de verdade, né? Acho que é isso. É uma coisa que está na nossa cultura. Foi enraizado desde criança. O que os outros vão pensar? Eu Ok. cansei de vão pensar. O que é que se pensa? Problema. O seu papel é fazer o melhor que tem que ser feito. Fazer aquilo que é para ser feito. E não o que os outros vão pensar. Não importa. É isso aí, gente. Então é isso que eu queria contribuir com vocês. Eu vou terminar de arrumar esse sabonete aqui, vou tomar um banho, que eu tenho que ir no médico ali daqui a pouco, levar meus filhos para a consulta do oculista. E fica aí a mensagem, viu? Vai cuidar da sua vida. Vai transbordar. Acho que a Eu- Matilde Olha, quer falar alguma coisa aí, ó. Oi? A Matilde, eu acho que vai falar alguma coisa. Ela levantou a mão aí, não? agora eu já não lembro o que eu ia falar daquele momento. É para a próxima. É que essa mão está levantada desde a primeira vez que você falou, Matheus. Não, eu baixei, depois eu levantei de novo. Ah, é? Acho que foi numa fala do TDAH. Fala aí, fala. Não, agora eu não lembro. Eu ia colocar. Aliás, até aproveitei e coloquei no. Sobre a palavra coitado. Isso. Que Algumas você, coisas que a gente fala e nem sabe exatamente o você significado. transbordou isso na minha vida Na minha e eu também. tenho vigiado essa palavra. A hora que eu penso em falar, eu lembro de você. Eu lembro Faz que muito sentido, viu? Muito sentido. eu E estava. E vocês estão aqui, eu transbordei para eles, vou transbordar para vocês aqui também. Uma vez eu estava com uma pessoa. E às vezes eu falo, e porra é essa? Ai, Matilde, coitada. Eu falei, você tá me julgando porque eu falei, que porra é essa? Você acabou de falar algo muito pior do que eu falei. Você está pensando numa coisa generalizada que o pessoal colocou. Essa palavra, você está pensando em outra coisa, mas essa palavra é quando você fala, e porra é essa? Meu, basta, chega, para. Agora, o que você está falando aí é muito pior. É quando você fala, coitado, lá o Aurélio diz, é um desgraçado, é um miserável. E uma pessoa teve numa palestra, não lembro o nome do palestrante, e eu acabei de falar isso para ela, né? Essa palavra tem uma conotação e parece que é uma coisa e ela é algo muito grave. Minha irmã brigava com a minha sobrinha, porque toda hora ela falava, desgraçado, não fala isso. E um dia eu falei assim, você está falando igual ela e você sempre repreendeu ela. Porque essa palavra, desde a primeira vez que entrou no meu ouvido, ela parecia um soco. Eu fiquei um bom tempo rejeitando, até eu falei, bom, eu preciso ver porque essa palavra me incomoda. E aí eu fui olhar no dicionário, eu falei, tá entendido. Ela me incomoda realmente. Porque ela é terrível. E o palestrante, o Luiz Gasparetti, ele estava no cruzeiro e essa amiga participou. E quando ela me encontrou uns dias depois, ela falou, Matilde, ele falou exatamente o que você disse. Eu falei, eu nem estudei tudo ele estudou. E eu, só de sentir essa palavra, fui entender porque aquilo me incomodava tanto, o grau do quanto ela é violenta, né? Eu falei, a pessoa que reclamou comigo, eu falei, que porra é essa? Aí ela falou assim, eu falei assim, agora vai olhar no dicionário, né? E eu tive uma vez até briguei com o pessoal do serviço, eu ouvia isso o tempo todo. Eu falei, gente, que coisa mais nojenta, eu ouvi isso aqui o dia inteiro. Aí teve um dia que eu peguei, copiei lá e olhei assim, aí o pessoal, nem passa perto, nem passa perto. Eu falei, para de me aborrecer, gente, pelo amor de Deus, acorda. Matilde, saudade de você, Matilde. Olha, Galera, olha, é aqui muito a bom. minha filha, na escola, falar porra aqui em Portugal é normal, é uma palavra normal, né? Ele é um basta, E tá aí lá ela veio a no... semana passada, ô mãe, porra é palavrão? Eu falei, não, não é. Falei assim, no Brasil é que levam a palavra como se fosse um palavrão, mas é uma palavra normal. Ela, porque eu tava mesmo aflita, porque os meninos estavam na escola a falar porra, não sei o quê, e eu ouvi aquilo e achei que era um palavrão. Eu falei, não, isso não é palavrão, fica descansada.
A gente não está ouvindo nada, nem vendo. Muito feliz em ver todos vocês aqui transbordando. Gratidão, gratidão e gratidão. Forte abraço a todos. Vamos orar, vamos fazer um boot aqui para a gente poder encerrar. Bora. Bora? Bora aí? Bora! Bora. Deus, com gratidão no coração que nós estamos aqui ligados a Ti através dessa linha, dessa reunião, dessa linha telefônica, no caso, e porque o Teu é o Deus de perto, o Deus de longe, é o Deus que está aqui, mas está em todos os lugares, está em Portugal com a Gisele, está em São Paulo e com a Matilde, com o Cleni, está lá em Goiânia com o Cláudio, está, Senhor, com todos nós, em todos os lugares, o tempo todo, porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. O Senhor conhece todos os nossos desejos, nossos anseios, o Senhor conhece os nossos pensamentos, muito antes de nós falarmos, o Senhor já conhece. Eu quero te pedir nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que os pensamentos que estão na nossa mente, que seja para o bem, possam prosperar e acontecer nessa terra. Nós ligamos isso, aquilo que é bom e está em cada mente aqui, nós ligamos aqui na terra, que a palavra diz que 2 ou 3 concordarem. Eu concordo com o pensamento positivo que a Matilde está, que o Cleni está, que o Cláudio está, que a Gisele está. Eu concordo com o pensamento positivo que a Sandra está, que cada um que está aqui nessa reunião, Pai, está, Pai. Eu concordo com isso, eu concordo com as bênçãos que estão para ser derramadas sobre eles. Eu concordo com a vitória, com a cura, com a libertação que está para ser derramada sobre eles. Eu concordo, Pai. Eu quero concordar também com aquilo que há de prosperar financeiramente cada um deles. Deus, os projetos, cumpra nesse tempo, para esse tempo, para que o teu nome seja glorificado, não somente isso, mas também para que nós possamos crescer em abundância, para que possamos levantar o teu reino a outros lugares, abençoar outras vidas e levar palavras a outras pessoas. Nos dê condições para que nós possamos usar todas as ferramentas que já está disponível a nós. Nos dê visão espiritual, Senhor, para que possamos usar essas ferramentas a nosso favor e a favor do teu reino. Eu te peço em nome de Jesus que a tua paz, que a tua graça, que o teu amor seja sobre cada um de nós nesse dia e que aonde colocarmos a planta dos nossos pés prospere, aonde liberarmos a palavra de bênção prospere e aonde nós declararmos o teu amor, esse amor prospere e inunde outros corações. Pois assim nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já é. Amém. Gratidão. Amém. E bora cuidar da Olha, vida. mais uma coisa. Deus é tão bom que a gente não vê o fio, não vê nada, né? A gente não vê o vento, não vê nada, não vê Deus, mas a gente consegue se conectar uns aos outros de longe, através do telefone que a gente nem sabe como que funciona, né? Como é que funciona a Nem importa. internet lá, entre aspas, lá dentro do. Nem importa. Deus é maravilhoso. Verdade. Deus abençoe. Tenha um grande dia. Beijo. Marcelo, tá melhor? Graças a Deus. E vai ficar cada vez melhor. Amém. Vai ficar cada vez melhor. Amém? Amém, já está curado, amém. Curado. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus Deus. abençoe, viu, gente? Amém. Obrigado pelas Deus abençoe orações, vocês tudo que também. Deus abençoe. A paz. Amém. Fiquem com Deus. Shalom. Amém.